Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Karina Flores, sou pedagoga especialista na área da educação e estou aqui no digital, ajudando os professores da educação infantil e dos anos iniciais com o seu planejamento. Essa aqui é a segunda live de aquecimento, uma semana inteirinha para nós alinharmos alguns conhecimentos que vão nos preparar para uma aula muito especial no dia 2 de maio, uma aula sobre o planejamento na educação infantil e vocês são convidados. Se você é professora da educação infantil ou trabalha com a educação infantil, é professora auxiliar, gestão, você é minha convidada. Lá no link da bio tem a inscrição. Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários que eu chamo você e mando o link de inscrição para a minha aula do dia 2 de maio, tá bom? Bom, essa live aqui eu vou fazer ela mais curtinha, né? A minha live de apresentação, que foi a primeira, ela ficou bem extensa, porque afinal de contas, esse ano eu vou fazer 40 anos, gente. 40 anos, imagina. E desses 40 anos, mais de 20 foi na área da educação. Então é claro que eu tinha muita coisa para contar e teria muito mais coisa para falar para vocês, né? Mas agora, nessa live, eu pretendo fazer uma live mais curta, mais sucinta, para falarmos de um problema que afeta muito as salas de aula. Vez ou outra, o professor tem um desses problemas quando não é mais do que um, né? Algumas meninas me trouxeram lá no WhatsApp, enquanto eu estava vendendo experiências brincantes, que é o meu material com os planos de aula, né? As meninas me trouxeram situações do seguinte: na minha turma tem muita mordida. Eu gostaria de um livro que tratasse sobre mordida. Eu gostaria de um projeto falando sobre mordida. Outras meninas me trouxeram questões sobre a criança que corre muito na sala de aula. Eu tenho um grupo de crianças que está correndo na sala. Eu não sei como acalmar, eu não sei o que fazer. Outras falaram sobre batida, né? Brigas, turma agitada, turma muito falante. Outras me trouxeram questões sobre a criança que não se envolve na sua proposta. Karina, quais propostas pedagógicas eu posso desenvolver com a minha turma para tranquilizar, porque eles são muito agitados, sendo que toda vez que eu venho propor alguma coisa para eles, nada deixa eles envolvidos. Alguma dessas queixas faz sentido para você? Você já passou por isso na sua sala? Você tem passado por isso? Me conta aqui nos comentários se é o teu caso também. Inclusive, se tu é uma das professoras que conversou comigo, eu vou adorar saber se tu tá passando por aí me dando um oi. Bom, gente, seguinte, eu vou trazer para vocês 3 dicas. 3 dicas que eu utilizo realmente no meu dia a dia, que tem a ver com a minha história. Quem não acompanhou a minha história quiser dar uma olhadinha na live da minha apresentação. Eu tinha uma forma de trabalhar, até que eu tive um contato com uma escola, eu trabalhei dentro de uma escola, que mudou completamente a minha visão depois de lá. Quando eu saio daquela escola e quando eu retorno para a educação infantil, porque daí eu passei um período trabalhando com os anos iniciais, mas quando eu retorno para a educação infantil, tudo aquilo que eu aprendi naquela escola não se desfez, só que eles tomaram a forma para mim, na minha organização. E é isso que eu vou trazer para vocês. Vou trazer 3 dicas que vocês podem utilizar se vocês estão passando por um ou mais do que um desses problemas na sua sala de aula, tá bom? Dica número 1: repensar o espaço da sua sala referência. Sim, pessoal. Muitas vezes, quando nós temos uma turma que está agitada, correndo, muitas vezes se machucando, na grande maioria das vezes, tem a ver com o espaço. Loris Malaguzzi falava sobre o espaço como educador, né? E nós precisamos pensar cada vez mais. Eu não vou aprofundar aqui o assunto sobre espaço, tá? Mas a gente precisa pensar o seguinte: na nossa sala de aula, quando a sala de aula está aberta, totalmente aberta, com tudo afastado, é um convite para a criança para correr. É um espaço aberto, né? Então, acaba sendo natural que haja um agito, crianças correndo. Outra possibilidade que também tem a ver com o espaço é a falta de materiais, brinquedos, materiais não estruturados ao alcance das crianças,
né? Geralmente, o que infelizmente acontece muito, são salas de aula totalmente vazias. Vazias. E a partir do momento em que a sala de aula está vazia, que o espaço está aberto, o convite é para correr. O convite é para a criança inventar o que fazer, né? E criança tem bastante imaginação. Então, gente, boa parte das nossas situações tem a ver com o espaço. Se a sua turma tá agitada, se a sua turma não brinca, se a sua turma tem trazido para vocês situações que podem ser de agito, de corrida, de batida, pode estar sim a ver, pode ter sim a ver com o espaço, certo? Não vou me aprofundar aqui sobre o espaço em si, o que pode ter, como podemos organizar, mas é o primeiro ponto, a primeira dica. Pense sobre o espaço da sua sala referência, que bem possivelmente o problema inicial está aí, tá? Vamos para a dica número 2. Dica número 2, gente. A dica número 2 é a seguinte. Vocês já devem ter escutado falar em algum momento sobre o desenvolvimento socioemocional. Também não vou me aprofundar aqui, mas vocês já devem ter escutado falar sobre o socioemocional e sobre a educação positiva, né? Quando nós trazemos para as crianças um reforço daquilo que é positivo, ao invés de um reforço daquilo que ela está fazendo de errado, daquilo que é negativo. O reforço positivo, ele é importante e eu descobri a importância e o valor dele quando eu tive aquela experiência maravilhosa que eu contei para vocês lá na minha apresentação. Quando eu trabalhei dentro de uma escola que realmente estava preocupada com o socioemocional da criança, que estava preocupada com o desenvolvimento pleno e integral da criança que é um sujeito de direitos, da criança que precisa ser ouvida. Quando eu trabalhei dentro desse espaço, uma das possibilidades, uma das formas de trabalhar que eu passei a fazer um certo posicionamento, um certo... Me fugiu a palavra aqui, gente, mas eu passei a me cuidar mais, não era essa palavra que eu queria usar, mas eu passei a cuidar mais das minhas atitudes com as crianças a partir de um ponto de reflexão da minha coordenadora pedagógica. Quando eu perguntava para ela assim, ó, a criança X quer fazer tal coisa, pode ou não pode? Aí ela devolvia com uma pergunta para mim. Olha a importância. Eu aprendi dentro de um lugar onde a minha coordenadora me fazia refletir a todo momento. E aqui, quando nós falamos de educação e falamos dos nossos alunos, nós queremos cada vez mais mudar a pedagogia, mudar a nossa forma de trabalhar, saindo daquela pedagogia transmissiva. Percebem que há uma relação, inclusive, nessa conduta da gestão com os professores? Pois bem, na minha experiência, ela me questionava assim, Karina, cada vez que uma criança te pede algo, que quer fazer algo, e tu começa a ter dúvida sobre isso, o primeiro ponto que tu tem que pensar, por que não? Por que ele não pode? Machuca? Vai cair? Por exemplo, a criança subiu lá no play, lá no escorregador, e ela quer lá em cima do escorregador ficar sem o uso das mãos e dar um giro e... Ela pode cair, é claro que não, uma questão de segurança. Não, não é não. Vai cair, vai machucar. Existe um porquê. Agora, a criança quer brincar na mesa e por algum motivo ela quer unir em um momento duas brincadeiras, 3 brincadeiras diferenciadas, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui aleatório, tá, gente? Por que não? Aí eu preciso pensar, vai machucar? Vai estragar alguma coisa? Interfere no que os outros estão fazendo? Interfere no que houve de proposta do adulto? O que está acontecendo que é não? Então, se não tem nada que me leve ao não, por que eu utilizo? Outra coisa que vem do reforço positivo, aí vem outra dica aí dentro, e isso assim, eu não tô aprofundando, lembrando vocês, eu falei sobre espaço, mas passamos reto, agora também, eu não vou me aprofundar aqui sobre os estudos, mas eu tô trazendo essas dicas pra gente pensar junto. No reforço positivo, uma outra coisa que sempre acontecia e que eu levei pra minha vida, inclusive na educação das minhas filhas, eu utilizei muito o reforço positivo,
Que é quando uma criança, ela geralmente acontece dela pedir assim, prof, eu quero ir pro pátio, pra pracinha. Quero ir pra pracinha. O que o professor faz? Não, fulaninho, não está na hora ainda. Não, agora não. Não, nós não vamos, agora não. Agora é hora de não sei o quê. No reforço positivo, nós trazemos aquela pergunta tão, né? Todos os dias alguém faz para nós o pedido, professora, vamos pro pátio, vamos pra praça, vamos para fora. Nós trazemos para, claro, nós vamos sim, logo depois de tal proposta. Sim, nós vamos pra pracinha. Agora nós vamos comer, nós vamos, sei lá, né? Nós vamos pro lanche, depois do lanche tem a pracinha. Olha que legal. Vocês percebem que tem uma mudança? E é uma mudança que mexe com o emocional. Não é uma questão de uma bobagem. Ah, é um reforço positivo, é uma bobagem. Não, ela mexe com o emocional. A partir do momento que a criança quer ir pro pátio e ela recebe um não, não é agora, para ela cria um não, não vou para o pátio. Mas a partir do momento que ela recebe sim, nós vamos, logo depois de, ela consegue organizar o próprio pensamento, organizar o sentimento, para começar a entender a ordem cronológica. Ah, eu vou primeiro comer, depois vou para o pátio. É muito mais fácil para a criança organizar os próprios sentimentos assim. Vocês entendem? Faz sentido até aqui? Então a gente vai agora para a dica número 3, tá? Bom, gente, dica número 3, então. Na dica número 3, eu vou trazer para vocês algo que, de certa forma, tem muito a ver também com a dica número 1, com a dica número 2. Tem a ver com o espaço, tem a ver com o desenvolvimento socioemocional, que é a pedagogia da escuta. A partir do momento em que nós passamos a entender e a exercitar a pedagogia da escuta, ela vem a nosso favor em situações de crise. Porque a pedagogia da escuta ela é totalmente ligada às relações. E das relações é que surgem as crises, principalmente na primeira infância, porque é o momento em que a criança está num processo de desenvolvimento inicial. Nesse início da vida, para a criança, os sentimentos é muitas vezes mais difícil de organizar do que para um adulto. E isso que para nós não é fácil, né, gente? Só que, claro, nós já conseguimos entender, ai, tô irritada porque aconteceu tal coisa, tô chateada porque aconteceu tal coisa, tô feliz porque aconteceu tal coisa, mas a criança não. A criança só tá sentindo. A criança se expressa de diferentes maneiras. Logo que ela nasce, é o choro. A criança chora. Fez xixi, fez cocô, tá com fome, quer colo, a criança chora. É a primeira forma de expressão do ser humano, né? Um pouquinho mais adiante, quando a gente estuda o desenvolvimento humano, a gente entende contribuições muito importantes, como, por exemplo, o que Piaget fala sobre a fase do egocentrismo. Então, quando a gente entende o desenvolvimento da criança, essa é a base que a gente precisa para pensar nas relações, tá? Mas quando nós estamos falando sobre pedagogia da escuta, além disso, além do desenvolvimento humano, além de compreender o desenvolvimento humano, nós passamos também a compreender o nosso papel, o papel do professor frente a essas situações de conflito. Como é possível intermediar essas situações de conflito? Principalmente porque com a pedagogia da escuta, quando nós vamos exercitando o hábito de muito mais observar e ouvir do que ser quem comanda, entende o que eu tô falando? Saindo da pedagogia transmissiva, chegando numa pedagogia participativa, sempre lembre disso, sabe? Sempre vamos lembrar disso. Quando nós estamos nesse processo de ouvir, de sentir, de entender o nosso aluno, porque a escuta não é só sobre aquilo que nós queremos ouvir na hora que nós queremos ouvir. A escuta não é isso, né? A escuta não é sobre o momento em que eu olho para a criança, agora eu vou observar a criança. Não é sobre isso. Ó. Não é sobre isso, né?
A escuta pedagógica é tudo aquilo que nós vamos sentir, observar, entender com todo o nosso sentir, com todo o nosso corpo. Assim como num ambiente nós vamos entender todo o sentir da outra criança. É uma maneira de explicar, né, a pedagogia da escuta. Bom, gente, quando nós estamos falando sobre esse ouvir e esse entender através da pedagogia da escuta, nós também estamos falando sobre conseguir dar um passo à frente. É aquele passo que é importante. O passo em que nós já conseguimos compreender quando está começando uma situação de conflito. Muitas vezes o nosso momento de ação deve ser esse, quando o conflito dá início e não quando já partiu para a agressão. Entendem o que eu quero dizer? Nem tudo precisa ser sobre a mordida que já aconteceu, a batida que já aconteceu, porque muitas vezes, quando nós estamos com a nossa escutativa realmente dedicados a entender e observar os nossos alunos, nós conseguimos entender muito antes quando uma situação começa a acontecer. Vou dar para vocês um exemplo bem claro e definido, assim. Quando nós temos uma criança, um bebê, vamos pegar um bebê do berçário 2, tá? Por volta de 2 anos. Quando esse bebê está brincando e ele resolve pegar um outro elemento para compor a brincadeira. Ele larga o objeto que ele estava brincando e outra criança pega. Ali começa um confronto. Provavelmente, quando essa criança retorna, vê que a outra criança pegou e vem o desentendimento. Bom, ali vem o desentendimento. Então é comum que o professor perceba quando as crianças já estão brigando, né? Puxando aquele brinquedo. Mas quando nós já estamos percebendo através da escuta pedagógica, percebendo as nossas crianças, o que elas estão fazendo, observando, é possível, ainda naquele primeiro momento, observar e entender que o primeiro aluno estava brincando, largou o brinquedo, o outro pegou e ali veio um conflito. Como o professor se posiciona diante disso? O professor deve sempre, mesmo com as crianças menores, se posicionar de forma a resolver o conflito, ser o intermediador, mas em um primeiro momento, dando para as crianças o espaço para que elas tentem resolver sozinhas, mesmo as crianças bem pequenas de 2 anos. É possível que no início do ano, antes, quando o trabalho realmente começa, é muito possível que não aconteça. Então, o professor vai fazer o quê? Ele vai se colocar como intermediador que explica: o fulano de tal estava brincando com o brinquedo. Primeiro, tu quer o brinquedo? Nós vamos pedir o brinquedo. Fulano, tu me empresta o brinquedo? Eu quero brincar. Fulano, o que tu pode resolver? O que tu pode responder? Tu tem 2 brinquedos. Empresta um. Vamos brincar junto. É uma forma de resolver, gente. Estou trazendo aqui uma ideia aleatória, tá? É uma ideia para resolver. O ponto que eu quero chegar aqui é o ponto que, com a pedagogia da escuta, quando nós estamos fazendo pedagogia, quando nós estamos fazendo a escuta ativa, é possível antecipar esses momentos, pegar esses momentos desde que eles estão começando e sempre nos colocando numa posição de quem vai... Eu esqueci o nome da palavra, gente, fugiu agora. Mas é o adulto que vai intermediar aquela relação dos conflitos que estão acontecendo ali. Bom, gente, nós passamos então pelas 3 dicas. A primeira dica, então, que foi sobre o espaço, a segunda sobre o socioemocional e a terceira pela escuta, através da escuta para esses momentos. E aí agora, para fechar, eu vou dizer para vocês a grande questão. Muitas pessoas me questionaram assim: Karina, qual atividade eu posso fazer para envolver os meus alunos? Qual atividade eu posso fazer para resolver a questão da mordida? Qual história eu posso contar? Qual atividade? Muito mais preocupados com a proposta pedagógica do que com esses pontos que eu acabei de passar para vocês, que envolvem muito mais do que isso. É o nosso trabalho pedagógico, faz parte do nosso trabalho pedagógico,
mas é uma outra forma de entender e de olhar para essas mesmas situações. Ah, Karina, então tu não faz proposta pedagógica? Claro que eu faço, né, gente? Tá ali os experiências brincantes que não me deixam mentir. Só que alguns pontos eu não creio que somente através da história, somente através da proposta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas coisas que estão relacionadas ao relacionamento, às relações das crianças, precisam estar resolvidas nas próprias relações, no dia a dia, na forma como o professor se coloca. Então, o papel do professor, somando com o ambiente, são o ponto-chave inicial para esses momentos de conflito, certo? Sim, nós podemos falar sobre as propostas pedagógicas que podem vir a somar a tudo isso, mas eu gostaria cada vez mais que nós pensássemos no nosso trabalho pedagógico muito sério, que vai além das propostas. A pedagogia transmissiva, ela trazia muito pra gente esse entendimento do professor que é quem conduz a aula, do professor que é quem explica, que é quem se coloca. Então, muitas vezes o professor ainda usa esse entendimento para situações de conflito, por exemplo, né? Onde o professor diz, não, mas eu já mandei não bater, e tá batendo. Eu já mandei não morder, e continua mordendo. Mas o professor precisa entender que não é sobre nós, é sobre a criança. Não é sobre o que eu mando, é sobre a vivência daquela criança. E qual é o nosso papel a partir do momento que nós vamos respeitar os nossos alunos? Isso é muito sério e é muito importante. Bom, gente, eu espero que de alguma maneira tudo que eu disse aqui possa ter sido útil para você na sua vida, na sua realidade, no olho do furacão que você pode estar enfrentando aí. E agora eu vou encerrando por aqui, não quero deixar muito longo, que nem disse para vocês, eu não me aprofundei em cada um dos assuntos que nós passamos aqui, mas eu trouxe um pouquinho de cada um, as ideias que eu acredito que são fundamentais quando nós estamos falando sobre essa questão das turmas agitadas, das batidas e mordidas, tá bom? Então é isso, da manhã tem mais live e amanhã nós vamos falar sobre abordagem Regia Emília, que realmente, assim, é muito especial, é muito especial. Bom, gente, vou encerrando por aqui. Beijo e encontro vocês amanhã. Beijo.